os deuses criados pela ficção. As deidades fictícias, que não têm correspondência em nenhuma com a mitologia real ou representações de deuses de mitologias reais na ficção. Antes de começar, já que você é inscrito no canal, espero o seu like. Compartilhe, comente, sua participação é muito importante para o nosso crescimento. Criados puramente para diversão, os deuses do universo dos super-heróis se equivalem em quantidade de contos a algumas mitologias. Inspirados na mitologia nórdica e criatividade de alguns argumentistas, os personagens de longe são realmente deuses. Tratam-se de pessoas com poderes, longevidade, feitos incríveis, mas com fraquezas, comportamentos e manias de qualquer cidadão comum da atualidade. Importante traçarmos um comentário quanto à finalidade desses personagens, que erroneamente chamamos de deuses. Chegam a confundir o arquétipo de um deus. Seriam os outros personagens também capazes de serem deuses? O Capitão América hibernou por décadas. O Homem-Formiga possui o intelecto de um deus, capaz de mudar sua estatura à escala quântica. O Homem Molecular, embora esse ainda não tenha sido apresentado no universo dos filmes, possui o poder de controlar toda a matéria, até o nível molecular, e toda forma de energia. Os mutantes do X-Men. Wolverine pode regenerar o seu corpo de forma que beira a loucura. Também tem a Fênix, uma entidade cósmica capaz de abalar a existência do universo. Criatividade não falta, mas e os tais inimigos desses deuses? Seriam deuses também? O que se diria de um ser que se alimenta de planetas? Para mim é coisa de Deus. Um ser que viaja no tempo, que muda a realidade, que viaja aos confins do universo como se fosse ali em Salvador. Na mitologia grega, romana, egípcia, os deuses possuem algumas atividades humanas na forma de defender seus interesses próprios. São justificadas as guerras, terremotos, pragas, doenças. Mas, e quanto aos ensinamentos, o que podemos absorver como conhecimento de todas essas histórias dos deuses? Em nossa escala de seres humanos comuns, pensamos, primeiro, que todos temos dificuldades, até os deuses da mitologia e os deuses da ficção. Segundo, sempre existirá alguém mais forte, mais poderoso, que é capaz de fazer algo melhor que nós. Terceiro, até o mais simples dos seres carrega em si a possibilidade de mudar toda a história. Chego a pensar que os maiores inimigos dos deuses fictícios sejamos nós mesmos, meros espectadores, cujo interesse genuíno ou manipulado nos leva a aprovar ou desprezar uma história. Maiores inimigos que os espectadores ainda são os próprios criadores, cuja busca por superação, por maior desempenho numérico, acabam tornando, às vezes, banal e desprezível a participação desses seres, cuja função maior é contar uma história e vender produtos. Somos todos responsáveis pelo gasto do nosso tempo. A atenção é a coisa mais rara que existe. Desafio a qualquer um de vocês a me apresentar coisa tão rara quanto. Durante a vida inteira, temos um período X de tempo para dedicar às atividades que nos interessam. A partir do momento que perdemos o controle sobre essa escolha e o deixamos para outros, nos tornamos um povo dominado, que os deuses querem que sejamos. Que cada um de nós possa dedicar sua vida e o tempo da forma como convém a si mesmo. Que saibamos que o tempo é raro. O minuto que passou nunca mais será recuperado. Passou. Gostar de ficção, aprender com ela, tirar lições que possam levar o seu conhecimento, o seu crescimento pessoal. Dessa forma, em certa escala, também seremos deuses da atenção que damos à nossa própria existência. O vídeo de hoje foi bem diferente. Nosso objetivo é provocar o pensamento e questionar o refletir sobre os rumos que seguem as nossas vidas,
Bem-estar espiritual também é isso, é ser consciente. Bem-estar espiritual, vamos crescer juntos.